Olá, turma. Vamos dar continuidade à segunda parte do nosso curso. Agora a gente vai estudar trigonometria, que consiste em estudar as relações existentes entre os ângulos e o comprimento dos seus lados em um triângulo. E primeiro a gente vai estudar a trigonometria no triângulo retângulo. O triângulo retângulo consiste em um triângulo em que um dos seus ângulos é um ângulo reto, como vocês podem ver aqui na figura. Esses dois lados adjacentes ao ângulo reto são chamados de catetos e o lado oposto é chamado de hipotenusa. Então, primeiro a gente vai encontrar a relação para calcular o seno de um ângulo agudo no triângulo retângulo. Então, o seno de um ângulo denominado x, seno de x, x é o meu ângulo agudo, vai ser igual ao cateto oposto ao ângulo x sobre a hipotenusa. Então, por exemplo, se a gente vai calcular o ângulo B, como está definido aqui. Então, o ângulo B que vai ser o meu ângulo x, eu coloquei ele aqui no desenho, e o seno desse ângulo, o seno de B, vai ser igual a cateto oposto ao ângulo B, que é o lado B, então B sobre a hipotenusa, que é A. Então, seno de B é igual a B sobre A. Da mesma forma, eu posso calcular o seno do ângulo C. Então, o seno de C vai ser igual ao cateto oposto, que é o C. Então, o seno de C é igual a C sobre A. Da mesma forma que a gente calcula o seno do ângulo agudo, a gente também pode calcular o cosseno de um ângulo agudo. Então, eu vou tomar de novo aqui o triângulo. Vou encontrar os cossenos do ângulo B e do ângulo C. Então, para encontrar o cosseno do ângulo, a fórmula é o cosseno de um ângulo qualquer x no triângulo retângulo, um ângulo agudo, x é um ângulo agudo, vai ser igual a cateto adjacente a x sobre a hipotenusa. Então, para os casos que a gente está vendo na figura, a gente vai ter que o cosseno do ângulo B vai ser igual ao cateto adjacente, que é o lado C, sobre a hipotenusa, que é A. E o cosseno do ângulo C vai ser igual ao cateto adjacente ao C, que é o lado B, sobre A. Então, cosseno de C é igual a B sobre A. Ainda sobre o triângulo retângulo, a gente pode encontrar uma relação fundamental, explorando as propriedades do triângulo retângulo, envolvendo seno e cosseno de um determinado ângulo. Então, vamos tomar aqui, seja um triângulo retângulo ABC ao lado, esse triângulo está mostrado na figura. Sabe-se pelo teorema de Pitágoras que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, então B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A ao quadrado. A gente vai dividir membro a membro por A ao quadrado, e a gente obtém fazendo os cálculos. O cálculo está mostrado aqui, vocês podem ver. A gente vai chegar nessa expressão B sobre A ao quadrado mais C sobre A ao quadrado igual a 1. Mas pelo que a gente viu anteriormente, B sobre A é o seno de B e C sobre A é o cosseno de B. Então o que a gente chegou foi na expressão seno de B ao quadrado mais cosseno de B ao quadrado igual a 1. A gente também pode manipular o cálculo e chegar na expressão para o cosseno de C ao quadrado mais seno de C ao quadrado igual a 1. Então, essa relação envolvendo seno e cosseno, a gente pode colocá-la de um modo geral para um determinado ângulo x da seguinte forma: o seno de x ao quadrado mais
cosseno de x ao quadrado é igual a 1. É uma relação que a gente usa em trigonometria bastante. E ela aparece algumas vezes como sendo útil na resolução de alguns problemas. Então a gente vê o seno e o cosseno de um ângulo agudo. Agora a gente vai ver a tangente de um ângulo agudo. Então a tangente de um ângulo x sendo um ângulo agudo, é igual ao cateto oposto a x sobre o cateto adjacente a x. Para o ângulo B, a tangente de B então vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, então vai ser igual a B sobre C. E para o ângulo C, a tangente de C vai ser igual, novamente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a gente vai ter o cateto oposto a C é o lado C. Então, a gente vai ter C sobre B, e B sendo o cateto adjacente. Uma outra relação fundamental que a gente pode encontrar, a partir dessas expressões que a gente encontrou envolvendo senos e cossenos, é que a tangente de x é igual ao seno de x sobre o cosseno de x. Para todo ângulo agudo x. A gente pode ver isso, por exemplo, pelos valores que a gente encontrou para o ângulo B. Então, para o ângulo B, a tangente de B, como a gente viu, é igual a B sobre C. Dividindo o numerador e o denominador por A, a gente pode chegar nessa expressão que está logo acima. A gente pode colocar a tangente de B como sendo igual a B sobre A sobre C sobre A. O que significa também que tangente de B é igual, e B sobre A corresponde ao seno de B, C sobre A corresponde ao cosseno de B. Então, a tangente de B é igual a seno de B sobre cosseno de B. Alguns ângulos possuem senos e cossenos e tangentes com valores conhecidos, são os ângulos notáveis. Então, essa tabela que está colocada aqui à esquerda, perdão, essa tabela que foi colocada à esquerda possui os valores para o seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus, que são ângulos com valores de seno, cosseno e tangente conhecidos. Então, quando aparecem esses ângulos e algum problema, o seno, cosseno e a tangente a gente já usa para resolver o problema. Então, por exemplo, a gente tem aqui um ângulo de 30 graus. O seno de 30 corresponde a 1 meio, cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2, e tangente de 30, que é o seno sobre o cosseno, é raiz de 3 sobre 3. Para o ângulo de 45, o seno e o cosseno eles são iguais, que é raiz de 2 sobre 2, e a tangente, que é o seno sobre o cosseno, vai ser igual a 1. Para o ângulo de 60 graus, o ângulo de 60 graus é um ângulo que é complementar ao ângulo de 30 graus, então ele vai possuir o seno, que vai ser igual ao cosseno de 30. Então o seno de 60 vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60 vai ser igual ao seno de 30, que é igual a 1 meio. E quando eu dividir o seno pelo cosseno, eu vou encontrar a tangente. Para o caso do ângulo de 60 graus, eu encontro a tangente de raiz de 3, com o valor raiz de 3. Então, explorando esses ângulos notados, vamos fazer um exercício que corresponde em determinar o valor de x no triângulo. Esse triângulo está mostrado logo abaixo da tabela. Então, na tabela, a gente tem o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos, a gente vai utilizar para resolver esse exercício. Aqui no triângulo,
a gente tem esse triângulo que é retângulo, tem esse ângulo agudo de 30 graus, a hipotenusa vale 6, e os catetos correspondem a x e a y. O problema pede para determinar o valor de x. Então, para determinar o valor de x, o x está aqui como sendo um cateto adjacente. Como envolve um cateto adjacente, então eu vou usar o cosseno. Então, eu vou tomar cosseno de 30 graus, que é cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente é x, então eu ponho x sobre hipotenusa 6. Então, cosseno de 30 é igual a x sobre 6. Com isso, eu posso efetuar o cálculo. E o x vai ser igual a 6 vezes o cosseno de 30. Mas aí, olhando para a tabela, o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Então, x é igual a 6 raiz de 3 sobre 2, que é igual a 3 raiz de 3. A gente pode também achar o valor de y, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Então, como eu estou trabalhando com cateto oposto, eu vou usar o seno. Então, eu vou tomar seno de 30 graus, que é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de 30 graus é igual a y sobre 6. Seno de 30 é igual a 1 meio, olhando na tabela. Então, 1 meio é igual a y sobre 6. Eu efetuo o cálculo e eu encontro y como sendo igual a 3. Uma outra forma para encontrar o valor de y, após ter encontrado o valor de x, é usar o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo. E aí eu uso o fato de que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Como eu tenho uma hipotenusa encontrando um dos catetos, eu posso encontrar o cateto que está faltando. No caso, era o cateto que foi denominado como y. Vamos tomar agora um outro exercício envolvendo a relação fundamental, uma das relações fundamentais que a gente viu anteriormente, que é aquela relação que diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, nesse problema, a gente tem que, sabendo que o cosseno de x é igual a 0,1909, com x estando no primeiro quadrante, x maior do que 0 e menor do que 90 graus, determinar qual vai ser o seno de x. Então, é dado o valor do cosseno e a gente vai determinar qual é o valor do seno. Então, a gente usa a relação fundamental, o fato de que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, eu vou ficar com seno ao quadrado de x mais o cosseno que é dado, que é 0,1909 ao quadrado, vai ser igual a 1. Resolvo essa expressão para o seno de x. Então, o seno de x vai ser igual a raiz de 1 menos 0,1909 ao quadrado. Então, resolvendo essa raiz, após calcular o quadrado e fazer 1 menos o resultado desse valor ao quadrado, retiro a raiz, eu calculo, então vou encontrar seno de x igual a 0, aproximadamente 0,9816. Então, essas são algumas relações envolvidas em trigonometria no triângulo retângulo. E sabendo dessas relações, agora a gente parte para estudar algumas relações envolvendo trigonometria em um triângulo qualquer, não necessariamente um triângulo retângulo. Então, primeiro, vamos ver a relação que existe entre o seno de dois ângulos suplementares. Dois ângulos suplementares são ângulos cuja soma é igual a 180 graus. Então, a relação que existe entre o seno de dois ângulos cuja soma é igual a 180 graus é que o seno vai ser o mesmo. Então, o seno de 180 graus menos x é igual ao seno de x. O seno é igual quando os dois ângulos são suplementares.
Essa expressão vai ficar mais clara quando a gente for ver o ciclo trigonométrico, a gente vai ver as posições no ciclo de cada ângulo. Então aí essa expressão vai ficar bem mais clara de ser entendida a partir da visualização. E o cosseno de dois ângulos suplementares. O cosseno de dois ângulos suplementares difere no sinal. Então o cosseno de 180 graus menos x é igual a menos o cosseno de x. Novamente, quando a gente for ver no ciclo trigonométrico dois ângulos suplementares, as posições de um em relação ao outro, um no primeiro e o outro no segundo quadrante, a gente vai ver as posições de seno e cosseno e fica bem visível porque do seno de um ângulo suplementar ser igual e o cosseno difere com o sinal. Então a gente está vendo algumas relações para um triângulo qualquer. Para um triângulo qualquer vale a lei dos senos ou o teorema dos senos. Ou seja, em todo triângulo, os lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos a eles. Isso é o que diz a lei dos senos ou o teorema dos senos. Os lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos a eles. Então a gente pode ver aqui pela figura, a gente tem um ângulo A, ângulo B e ângulo C. Então essa lei dos senos me diz que A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C. Então eu posso usar essa expressão em um triângulo, dependendo do que eu tenho no meu problema. Se está faltando algum ângulo e eu posso um outro ângulo e alguns lados, então eu posso usar essa relação para determinar ângulo, para determinar lado no triângulo. E a gente tem também a lei dos cossenos ou o teorema dos cossenos. Que diz que em todo triângulo, o quadrado de qualquer um dos lados é igual à soma dos quadrados dos outros dois, diminuída do dobro do produto desses lados pelo cosseno do ângulo por eles formado. O que isso quer dizer é que é o que está mostrado aqui embaixo, a gente tem um triângulo e se eu tomar aqui o quadrado do lado A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC vezes o cosseno de A, que é o cosseno do ângulo formado pelos lados B e C. Então, essa expressão está dessa forma porque eu tomei o quadrado do lado A, mas eu também posso tomar o quadrado do lado B ou o quadrado do lado C e eu encontro expressões análogas a essa primeira expressão que foi colocada para o teorema dos cossenos. Então, se eu tomar o lado B, eu fico com B ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2AC vezes o cosseno de B. E da mesma forma, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB vezes o cosseno de C. Então, para o B ao quadrado eu tenho o cosseno de B e para o C ao quadrado eu tenho o cosseno de C.
Então vamos resolver um exercício envolvendo a lei dos sênios. Nesse problema a gente tem um triângulo obtusângulo ABC, mostrado na figura. E a gente vai calcular os lados AB e BC. Então a gente quer calcular AB e BC. E a gente vai usar a lei dos sênios. Então, pela tabela que a gente viu, a gente já sabe qual é o seno de 45. Vamos tomar aqui, a gente vai tomar o seno de 105 graus, calculando em uma tabela, tomando já o valor do seno de 105 graus em uma tabela ou pela calculadora mesmo, e já aplicar direto no problema. Então, a lei dos senos para esse triângulo, ela me diz o seguinte, que o lado BC sobre seno de 105 graus é igual ao lado AB sobre o seno de 30 graus, que é igual ao 10, que é o valor do lado AC, que já é dado, sobre o seno de 45 graus. Então, substituindo os valores que a gente tem, vamos usar o seno de 105 graus, que é igual a 0,96593, aproximadamente. Então, eu vou ficar com BC sobre seno de 105, BC sobre 0,96593, igual a AB sobre seno de 30, que é 1 meio, 0,5, que é igual a 10 sobre seno de 45, que é aproximadamente 0, que é o raiz de 2 sobre 2, 0,7071. E eu efetuo esse cálculo, então eu posso tomar uma primeira expressão, para encontrar BC, eu uso BC sobre 0,96593, vai ser igual a 10 sobre 0,7071. Então, usando essa expressão, eu encontro BC, que já está mostrado aqui o resultado, dá aproximadamente 3,66. E uso a outra, que é o AB sobre 0,5, igual a 10 sobre 0,771, para encontrar o valor de AB, que também está mostrado, AB é aproximadamente 7,07. Então usei a lei dos senos, e aí com a lei dos senos eu pude encontrar os valores para os lados BC e para os lados BC e AB. Então vamos explorar agora um pouco sobre as funções circulares. Então a gente vai entrar no estudo das funções seno, cosseno, função tangente. Mas antes de chegar para explorar as funções, definir as funções, a gente precisa estudar o ciclo trigonométrico, explorar arcos e ângulos. Então a gente tem aqui uma circunferência com centro em O, e a gente vai tomar dois pontos A e B na circunferência. E então a gente divide a circunferência entre duas curvas, esses dois arcos. Um passa pelo ponto M e o outro passa pelo ponto M'. Então a gente tem os arcos A, MB e A, M'B. E a gente denomina dessa forma, ou simplesmente a gente toma o arco AB e denota simplesmente como sendo
o arco AB com essa curva em cima. E a cada arco tomado vai corresponder um ângulo central. Então, se eu tenho um arco AB, como mostrado anteriormente, está mostrado aqui na figura abaixo. Então, esse arco AB corresponde ao ângulo, foi colocado aqui, ao ângulo alfa. Vai corresponder a esse ângulo central. E para a gente medir arco e ângulo, a gente usa as unidades de grau e radiano. O grau corresponde ao arco unitário padrão, que a gente já viu alguns exercícios aqui, usando o grau, né? E a simbologia também. E o grau corresponde a 1 sobre 360 da circunferência na qual se encontra o arco que a gente está medindo. E a circunferência tem 360 graus, né? Uma volta completa na circunferência tem 360 graus. E o radiano é o arco unitário, cujo comprimento é igual ao raio da circunferência na qual se encontra o arco a ser medido. E a abreviação que a gente usa é o rádio. A gente sabe que o comprimento da circunferência é dado por 2πr. E com isso, numa volta completa, a gente vai ter um ângulo em radiano de 2π radianos. 2π radianos, então, vai corresponder, como é uma volta completa, eu vou ter a seguinte relação entre graus e radianos. Eu tenho uma relação que 2π radianos corresponde a 360 graus. E para calcular o comprimento de um arco, de um modo geral, se a gente tem o ângulo AOB como sendo o ângulo central, denominado um ângulo alfa radiano, como a gente pode ver aqui na figura, é o ângulo central correspondendo ao arco AB, e o arco AB possui comprimento L, a gente pode estabelecer uma regra de 3 simples. A gente tem aqui para o comprimento do arco, o R corresponde a 1 radiano, da definição de radiano, e para um comprimento L, então, eu vou ter o alfa, que é o ângulo central correspondendo ao arco AB, alfa radiano. Então, fazendo a regra de 3, eu tenho que o L vai ser igual a alfa R. Então, o comprimento do arco é igual ao ângulo alfa em radianos, vezes R, que é o raio da circunferência. Então, L igual a alfa R. Com essa fórmula, eu consigo medir o comprimento de um arco cujo ângulo central é o ângulo alfa. Um arco possuindo um raio R. Para explorar o cálculo de comprimento do arco, vamos fazer esse exercício para calcular o comprimento de um arco. Então, nesse exercício, a gente precisa calcular o comprimento L desse arco AB mostrado na figura. Então, a gente tem essa circunferência com centro em O, tem o arco AB com comprimento L, e o ângulo central correspondente ao arco AB é o ângulo de 72 graus, e o raio da circunferência mede 4 centímetros. Calcular o comprimento L do arco AB. Então, eu tenho aqui o ângulo alfa é 72 graus, vou passar o ângulo alfa para radiano. Então, 360 graus corresponde a 2π radiano, 72 graus vai ser igual ao ângulo alfa em radiano, eu faço uma regra de 3. Com isso, eu posso encontrar o valor de alfa,
Então o valor de alfa é igual a 72 vezes 2π sobre 360. Efetuando o cálculo, eu chego aproximadamente a 1,26 radianos para o ângulo alfa. Então encontrei o valor do ângulo alfa em radianos. Agora que eu tenho o valor de alfa em radianos, eu posso usar a expressão que a gente viu anteriormente para o comprimento do arco. O comprimento L é igual a alfa vezes o raio, alfa em radianos. O alfa é 1,26, o raio mede 4 centímetros. 1,26 vezes 4 centímetros, então eu vou chegar para o comprimento do arco aproximadamente 5 centímetros. Sobre o ciclo trigonométrico, para o estudo de funções circulares, o ciclo trigonométrico vai ser bastante útil. E como eu falei anteriormente, para a gente visualizar por que o seno de ângulos suplementares eles são iguais e o cosseno difere com sinal, como eu falei anteriormente, o ciclo trigonométrico possibilita o entendimento fácil de alguma dessas relações. Então a gente tem aqui uma circunferência com centro em O. A gente fixa dois eixos ortogonais se cruzando em O. E eles se cruzam conforme conforme está indicado aqui na figura. A gente tem um eixo vertical com sentido para cima e o eixo horizontal para a direita. A gente toma essa circunferência com raio unitário e com centro em O. E a gente associa a cada ponto na circunferência um número real. E a cada ponto da circunferência vai corresponder um ângulo. Então a gente sai aqui do ponto 0. Vai chegar nesse ponto aqui, que corresponde ao ângulo de π sobre 2. É um ângulo de 90 graus. O ponto B. No ponto C é um ângulo de π radiano. No ponto D é um ângulo de 3π sobre 2. E voltando aqui à posição inicial, a gente chega no ângulo de 2π. Então, na circunferência, a gente pode associar todos os ângulos possíveis. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o ângulo de π sobre 4, o ângulo de 45 graus, aqui na figura na direita. E o ângulo de π sobre 4, a gente tem aqui, como a gente vai ver depois, no eixo horizontal a gente tem o valor do cosseno e no eixo vertical a gente tem o valor do seno. Foi colocado aqui também no ponto P o ângulo de 120 graus, que é o ângulo de 2π sobre 3. Então, para o ângulo de π sobre 4, o ângulo suplementar ao ângulo de π sobre 4, ele vai estar numa posição aqui no segundo quadrante, no qual o cosseno dele, que está no eixo horizontal, pela simetria, ele está na mesma posição que o cosseno de π sobre 4, só que com valor negativo. Então, daí o porquê de que o ângulo suplementar ao ângulo de π sobre 4,
ele possui o cosseno com sinal negativo. É o mesmo cosseno de π sobre 4 com cosseno negativo. E o seno está na mesma posição. O seno vai estar na mesma posição. Aqui na figura, talvez não tenha ficado exatamente na mesma posição, mas ele fica na mesma posição. Pronto. Aqui colocando, está aproximadamente na mesma posição. O ângulo suplementar ao ângulo de π sobre 4 fica aproximadamente na mesma posição. O seno fica na mesma posição, exatamente na mesma posição, que o seno de π sobre 4. Então o ângulo, essa expressão que eu estou colocando é aquela que a gente viu anterior. Isso que eu estou falando corresponde àquela expressão que a gente falou anteriormente, que seno de 180 menos π sobre 4 é igual ao seno de π sobre 4. E o cosseno de 180 menos π sobre 4 é igual a menos cosseno de π sobre 4. Então vamos explorar agora a função y igual a seno de x. E a definição dessa função diz o seguinte: dado um número real x, a gente pode associar a ele o valor do seno de um ângulo de x radiano ou de um arco de x radiano. Então o domínio e o contradomínio da função y igual a seno de x, eles estão nos reais, só que o conjunto imagem ele se restringe ao intervalo fechado menos 1 em 1, porque o valor do seno máximo é 1 e o valor mínimo é menos 1. Então o que está falado aqui em cima está mostrado aqui embaixo. Então a gente tem aqui o conjunto que forma o domínio é o conjunto dos números reais, o conjunto que forma o contradomínio também é o conjunto dos números reais, mas o conjunto imagem vai de menos 1 até 1, observando o ciclo trigonométrico que possui raio 1. Os valores do seno estão aqui no eixo horizontal. O seno vai dos valores menos 1 até 1, é um intervalo fechado em menos 1 em 1, então o seno de x é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1 para todo x pertencente aos reais. Então qualquer ângulo que eu tomar aqui, um ângulo alfa qualquer, então eu tenho o valor o valor dos senos está no eixo y, não é no eixo horizontal, o valor do seno é no eixo y, o valor do cosseno é que é no eixo x, certo? Então, como está mostrado aqui na figura, o valor dos senos está no eixo y. Então, eu posso associar aqui no eixo y seno de x ou seno de alfa. Se eu tomar um valor alfa. Então, não confundir, né, certo? Olhando anteriormente, o quadro anterior que a gente estava explorando, que eu explorei um pouco também sobre seno e cosseno. Então, o valor do seno é aqui na direção do eixo vertical e o valor do cosseno é aqui na direção do eixo horizontal, certo? Então aqui também, se por acaso aqui ocorreu algum engano e eu acabei trocando a posição, então vocês corrijam, porque o valor do seno aqui está na direção do eixo vertical, essa direção y, e o valor do cosseno é na direção x. E o sinal da função y igual a seno de x, a gente pode observar aqui nos quadrantes os valores de x e y positivos. Então, observando, a gente vê que os valores de seno positivo, eles estão no primeiro e no segundo quadrante, e no terceiro e quarto quadrante eu tenho valores de seno negativo.
e alguns valores de cálculo de seno de alguns ângulos conhecidos. Aqui eu tenho a figura mostrando alguns ângulos. Eu tenho um ângulo de 0, π sobre 6, ângulo de 30, ângulo de 45, ângulo de 60, ângulo de 90 e os valores correspondentes dos senos. Então, seno de 0 é 0, seno de 30, que é π sobre 6, é 1 meio, seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2, seno de π sobre 3 é a raiz de 3 sobre 2, seno de π2 igual a 1. E aí eu posso seguir no ciclo trigonométrico e calcular também o seno de alguns outros ângulos. Certo? Aqui foi colocado ainda seno de 3π sobre 2, que é menos 1, e seno de 2π, que é igual a 0. Então, sabendo disso, vamos fazer um exercício aqui para calcular o seno de 3π sobre 4. Então, para calcular o seno de 3π sobre 4, vamos explorar aqui o ciclo trigonométrico. Eu tenho aqui o ângulo de π sobre 4, que é o ângulo de 45 graus. E o seno está aqui no eixo dos senos, eixo vertical. E o ângulo de 3π sobre 4 é o ângulo suplementar ao ângulo de π sobre 4. Então, como a gente já tinha até explorado aqui no quadro anterior, o seno é o mesmo. E o cosseno que vai ter o sinal negativo, mas o seno é o mesmo. Então, o seno de 3π sobre 4 é igual ao seno de π sobre 4, que é igual a raiz de 2 sobre 2, porque 3π sobre 4 é um ângulo suplementar ao ângulo de π sobre 4. E é o que está aqui. É fácil de visualizar aqui na figura da direita, embaixo. É fácil da gente visualizar por que o seno é igual. Agora a gente vai explorar a função y igual a cosseno de x. E para essa função a gente tem que o seguinte, dado um número real x, a gente pode associar a ele o valor do cosseno de um ângulo de x radiano ou de um arco de x radiano. E como na função seno, o domínio contra o domínio estão nos reais, porém o conjunto de imagem está restrito ao intervalo fechado menos 1 até 1. Então aqui a gente tem esquematizado o domínio contra o domínio e a imagem que está de menos 1 até 1. E aqui a gente tem o eixo dos cossenos na direção horizontal. E o cosseno de x é maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1 para todo x pertencente aos reais. Então a imagem está no intervalo fechado menos 1 e 1. E dado um ângulo qualquer alfa, o cosseno de alfa vai ser dado por esse valor aqui na direção horizontal, no eixo dos cossenos. E o seno é dado na direção vertical. E o sinal para a função cosseno, onde ela vai ser positiva e onde ela vai ser negativa, observando aqui os eixos x e y, considerando a origem como sendo aqui o zero. Então, o cosseno vai ser positivo no primeiro quadrante e no quarto quadrante e vai ser negativo no segundo e no terceiro quadrante.
E aqui a gente tem alguns valores de cosseno para alguns ângulos conhecidos. Então, da mesma forma que para os senos, a gente já conhece os valores do cosseno de alguns ângulos. A gente pode já determinar, né? O cosseno de π sobre 6, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e cosseno de 60 é igual a 1 meio. E esses valores estão aqui colocados na tabela. Então a gente tem aqui o valor do cosseno para outros ângulos. Então cosseno de 0 é 1, cosseno de π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3, cosseno de π sobre 2, que é 0, cosseno de π menos 1. E também aqui está esquematizado, está mostrado aqui no círculo trigonométrico as posições dos ângulos e o correspondente valor do cosseno no eixo horizontal. Então aqui para π sobre 6, por exemplo, um ângulo de 30 graus, a gente tem aqui o valor do cosseno, que é raiz de 3 sobre 2, tem aqui a posição para o valor do cosseno. Então com isso, vamos calcular agora esse exercício, vamos fazer esse exercício para a gente calcular, obter o cosseno de 11π sobre 6. Para calcular o cosseno de 11π sobre 6, a gente vai achar um ponto simétrico a 11π sobre 6 em relação ao eixo dos cossenos. Então 11π sobre 6 ele está aqui no quarto quadrante, né, com cosseno positivo. E aqui tem o valor aproximado do cosseno de 11π sobre 6, o valor que vai ser o valor para o cosseno de 11π sobre 6 nessa posição, exatamente. E o ângulo, que é o ângulo simétrico ao ângulo de 11π sobre 6, é o ângulo de π sobre 6, que é o ângulo de 30 graus. Então, observando aqui pela simetria no círculo trigonométrico, eu vejo que o cosseno de π sobre 6 é igual ao cosseno de 11π sobre 6. Então, como o cosseno de 11π sobre 6 é igual ao cosseno de π sobre 6, então o cosseno de 11π sobre 6 vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Então a gente viu função seno, função cosseno, agora a gente vai para a função tangente. E para definir a função tangente de um arco x, a gente precisa adicionar um terceiro eixo ao círculo trigonométrico, é esse eixo das tangentes, como vocês veem na figura. E nessa figura, esse eixo vertical da tangente é obtido quando a gente tangencia por uma reta o ciclo no ponto A. O ponto A de origem dos arcos, como está mostrado na figura. Então, unindo o centro O à extremidade do arco X e prolongando-se esse raio, ele vai interceptar o eixo das tangentes no ponto T. E por definição, a medida algébrica do segmento AT, esse segmento aqui mostrado na figura, é a tangente do arco de X adiano. E a orientação do eixo das tangentes é para cima. A é a sua origem. E no caso a gente está aqui com x no primeiro quadrante, a tangente de x é igual à medida do segmento AT. Então a tangente de x é igual a AT e vai ser maior do que zero.
Então, a cada número real x, a gente vai atribuir um valor tangente de x. E a gente introduz então a função y igual a tangente de x. O domínio da função tangente corresponde aos valores de x nos reais, tal que x tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ com k pertencente aos números reais. Com relação ao conjunto imagem, sinal e onde a função cresce e decresce, a função tangente de x é maior do que zero no primeiro e no terceiro quadrante, vai ser menor do que zero no segundo e no quarto quadrante. E a tangente de x vai ser igual a zero se somente se x é igual a kπ, com k pertencente aos inteiros. O valor da tangente assume qualquer valor real, então a imagem da função está nos reais. E a função tangente é crescente em qualquer quadrante. Certo? E aqui foi colocado ainda aquela relação fundamental que envolve a tangente em função do seno e do cosseno. Então, tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Então, a gente tem ainda a função cotangente e a função secante. Então, vamos primeiro para a função cotangente. Para a gente definir a função cotangente, a gente vai acoplar ao ciclo trigonométrico um quarto eixo, que é o eixo das cotangentes. E esse eixo vai tangenciar o ciclo no ponto B, que é extremidade do arco de π sobre 2. Então, unindo o centro O à extremidade x do arco de x radiano e prolongando esse raio, ele vai interceptar o eixo das cotangentes no ponto D, que é como a gente vê aqui na figura. E então, a partir disso, por definição, a medida algébrica do segmento BD é a cotangente do arco de x radiano. Então, aqui, cotangente de x é igual a medida algébrica do segmento BD. E para a função secante, a gente vai tomar x, um arco no primeiro quadrante, e de extremidade x maiúsculo, e a reta tangente ao ciclo traçada pelo ponto x intercepta o eixo dos cossenos no ponto S. Então, vamos pegar essa reta tangente ao ciclo, traçada pelo ponto x, e que intercepta o eixo dos cossenos no ponto S. Com isso, por definição, a medida algébrica do segmento OS, então vou pegar esse segmento OS, a maneira como foi definido, e esse segmento OS corresponde à secante do arco X. Então, a secante de x é igual à medida do segmento OS, de acordo com essa definição da secante, tomando essa reta tangente ao ciclo traçado pelo ponto x. E por último, a gente tem a função cossecante, que da mesma forma que a reta tangente ao ciclo, traçada pelo ponto x, intercepta o eixo dos cossenos no ponto S, ela também vai interceptar o eixo dos senos. Só que vai interceptar o eixo dos senos no ponto C. Então, esse prolongamento até o ponto S, eu vou encontrar a secante, e quando eu pego esse prolongamento até o ponto C, eu vou encontrar as cossecantes.
como está mostrado na figura. E por definição, a medida algébrica do segmento OC é a cossecante do arco X. Então a gente tem que cossecante de x é igual a OC, que é maior do que zero. Pois o eixo das cossecantes é o próprio eixo de seno. Além disso, cossecante de x é igual a OC, que é maior do que 1, pois C é externo ao ciclo. E tudo isso está aqui, vocês podem observar aqui na figura. Por quê? Aqui o ponto C, ele está externo ao ciclo trigonométrico, ao ciclo de raio 1. Então a gente já viu anteriormente que algumas funções de um arco X, elas estão relacionadas umas com as outras. Então, por exemplo, a gente já viu a relação fundamental seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1 e a relação tangente de x igual a seno de x sobre cosseno de x. Então a gente tem uma função circular como sendo função da outra. Então algumas funções circulares, elas podem ser dadas, a gente pode obter algumas relações envolvendo duas ou mais funções circulares. Então essas relações elas servem para, dado uma função circular qualquer, a gente possa encontrar uma outra função circular que esteja relacionada com a função circular que foi dada. Então essas são algumas funções circulares, relações entre essas funções circulares que a gente pode utilizar para conhecer uma função dada uma determinada outra função. Então aqui, por exemplo, a primeira que a gente já viu é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, que é válida para todo x pertencente aos reais. Tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x, que é válida para todo x, diferente de π sobre 2, mais kπ com k, estando nos inteiros. A restrição aqui é para o denominador, que é o cosseno de x está no denominador. Então, com isso a gente pode encontrar a tangente de x aqui como uma função de seno de x sobre cosseno de x. E a cotangente de x é igual ao cosseno de x sobre seno de x, que é válida para todo x, diferente de kπ com k pertencente aos inteiros. A gente tem também a relação envolvendo, essa relação de cotangente de x envolve seno e cosseno, e a relação para secante de x, que é igual a 1 sobre cosseno de x, envolve aqui o cosseno e é válida para todo x, diferente de π sobre 2 mais kπ com k pertencentes aos números inteiros. A relação cossecante de x é igual a 1 sobre seno de x, é válida para todo x, diferente de kπ com k pertencente aos inteiros. E a gente tem ainda que essa outra relação que a gente pode obter através das anteriores, que diz que tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x, válida para todo x, diferente de π sobre 2, mais kπ com k pertencente aos inteiros. E por último, a gente tem a relação cotangente de x, que é igual a 1 sobre tangente de x, válida para todo x diferente de kπ sobre 2, com k pertencente aos inteiros. Então, dado qualquer uma dessas funções, a gente pode correlacionar ela com a outra função, e com isso a gente pode encontrar outras funções, sabendo que uma primeira função foi dada antes. Então, para explorar essas relações entre funções, a gente vai resolver esse probleminha. E nesse problema, ele diz o seguinte: é dado seno de x igual a 3/5, com x maior do que π sobre 2 e menor do que π. Então, x está no segundo quadrante.
obter os valores das outras funções trigonométricas. Então, quando ele diz aqui para obter os valores das outras funções trigonométricas, a gente tem o seno, então a gente quer encontrar cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante. Certo? Então, primeiro a gente vai encontrar o cosseno. Temos o seno de x é igual a 3/5. Para encontrar o cosseno, a gente vai usar a relação fundamental seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, sabendo que o seno é 3/5, então eu vou ficar com 3/5 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. E aí eu já vejo que com essa relação eu posso encontrar o cosseno de x. Então, continuando a resolução, eu fico com cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos 3/5 ao quadrado, que é 9/25. Então, cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos 9/25, que é 16/25, que é 1 vezes 25 menos 9. Então, 16/25 é igual ao cosseno ao quadrado de x. Aí eu tiro a raiz e eu fico com cosseno de x vai ser igual a mais menos raiz de 16/25. E aí eu tenho mais menos raiz de 4/5. Como o x está no segundo quadrante, então o cosseno de x ele é negativo. Então, o cosseno de x, eu vou tomar aqui o valor negativo. Então, o cosseno de x vai ser igual a menos 4/5. Então, eu tenho o valor do seno, tenho o valor do cosseno. Para encontrar o valor da tangente, eu simplesmente posso dividir seno por cosseno. Então, o valor para a tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x, que vai ser igual, então, o valor para o seno é 3/5. E o valor para o cosseno é menos 4/5. Então, 3/5 dividido por 4/5, eu posso cancelar os 5. Então, eu vou ficar com tangente de x vai ser igual a menos 3/4. E cotangente de x vai ser igual a cosseno de x sobre seno de x, né, pela definição. Então, eu vou substituir o cosseno, que é menos 4/5, dividido pelo seno, que é 3/5. Cancela os 5, então a cotangente de x vai ser igual a menos 4/3. O valor para secante, né, o secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x, que é igual a 1 sobre o valor do cosseno de x é menos 4/5, então 1 sobre menos 4/5, então secante de x vai ser igual a menos 5/4. E por último, o valor para cossecante de x. Cossecante de x é definido como sendo 1 sobre seno de x. Então, eu vou ficar com 1 sobre seno de x, que vale 3/5. Então, 1 sobre 3/5, eu vou ficar com cossecante de x vai ser igual a 5/3. Então, encontrei aqui os valores para as outras funções trigonométricas, sabendo qual é o valor de seno de x. Eu encontrei o valor de cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante através das relações entre as funções. Existem algumas formas de transformações, são formas que possibilitam a gente encontrar as funções circulares da soma, da diferença de dois arcos, ou do dobro ou triplo de um arco dado. Eu não vou entrar aqui em detalhes nos cálculos para chegar nas expressões. Para o cálculo, a gente vai se atreter simplesmente a tomar a fórmula que envolve a soma, diferença de dois arcos, ou o dobro ou triplo de um arco. A gente vai tomar a fórmula e vai aplicar. Então, a gente pode calcular, por exemplo, o cosseno da soma de dois arcos. Que aqui eu vou tomar como sendo o cosseno de A mais B. Então, o cosseno de A mais B, a fórmula para calcular o cosseno da soma desses dois arcos é cosseno de A vezes o cosseno de B, menos o seno de A vezes o seno de B.
é o cosseno da soma de dois arcos. Além do cosseno da soma de dois arcos, eu posso calcular também o cosseno da diferença de dois arcos, que é essa fórmula que está embaixo. A fórmula para o cosseno da diferença de dois arcos, eu vou ter então cosseno de A menos B. Eu vou diminuir o A pelo B. E a fórmula para o cosseno cosseno de A menos, a fórmula para o cosseno da diferença é cosseno de A menos B vai ser igual a cosseno de A vezes cosseno de B, mais seno de A vezes seno de B. Então a gente viu a fórmula para o cosseno da soma, cosseno da diferença. A gente tem também o seno da soma, o seno da diferença de dois arcos, tangente da soma e tangente da diferença de dois arcos também. E aqui foram colocadas as fórmulas. Então, para o seno da soma de dois arcos, eu calculo o seno de A mais B. E o seno de A mais B vai ser igual a seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. E o seno da diferença de dois arcos é igual a, eu tenho o seno de A menos B, vai ser igual a seno de A, cosseno de B, menos seno de B vezes o cosseno de A. E as fórmulas para a tangente da soma e da diferença de dois arcos são essas duas últimas fórmulas mostradas. Então eu tenho que tangente de A mais B vai ser igual a tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B. E tangente de A menos B vai ser igual a tangente de A menos tangente de B, 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Então eu tenho aqui o cosseno da soma, essas fórmulas que eu acabei de mostrar. Eu tenho cosseno da soma, cosseno da diferença de dois arcos, seno da soma, seno da diferença de dois arcos e tangente da soma e tangente da diferença de dois arcos. Então o cosseno da soma e o seno da soma, assim como o cosseno da diferença e o seno da diferença de dois arcos, eles estão em função de senos de A, e seno de B, cosseno de A e cosseno de B. E a tangente da soma e tangente da diferença está em função da tangente de A e de tangente de B. Aplicando o que a gente acabou de ver, no seno da soma ou seno da diferença, cosseno da soma, cosseno da diferença, vamos usar essas fórmulas que a gente acabou de ver para calcular o seno de 115 graus. Então a gente tem 15 graus. A gente vai fazer, a gente pode fazer, né, 15 graus como sendo igual a 45 graus menos 30 graus. Então, seno de 15 graus vai ser igual a seno de 45 menos 30 graus. Então, eu tenho o seno da diferença. Então, eu tenho o seno de A menos B, a fórmula que a gente viu anteriormente. Era seno de A menos B. Então, eu tenho o seno da diferença. E a fórmula que a gente viu para o seno da diferença, o seno de A menos B era seno de A cosseno de B menos seno de B cosseno de A. Vou colocar aqui do lado. Então, substituindo esses valores, a gente tem aqui seno de 45 menos 30, né? Seno de 45 graus menos 30 graus vai ser igual a seno de 45 vezes o cosseno de 30 menos seno de 30 vezes cosseno de 45. Sendo que 45 e 30 graus são aqueles ângulos notáveis, né, que a gente conhece o seno e cosseno. Então a gente pode tomar os valores para os senos e cossenos de 45 e 30 graus e substituir aqui na fórmula. Então, substituindo esses valores conhecidos, a gente vai ficar com seno de 15 graus vai ser igual a, primeiro, o seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, menos seno de 30, 1 meio, vezes cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, a gente efetua esse cálculo, então eu vou ficar com
isso aqui vai ser igual a... Aqui eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 3, então eu vou ficar com raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4. Então eu fico com raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. E aí eu encontrei então o valor do seno de 15 graus. Uma outra solução seria, eu posso tomar, aqui eu tomei 45 graus menos 30 graus, mas eu também posso tomar 60 graus menos 45 graus. Então eu tenho seno de 15 graus igual a seno de, a mesma coisa que o seno de 60 graus menos 45 graus. E aí eu uso os valores conhecidos para o seno de 60, cosseno de 60, seno de 45 e cosseno de 45. Fazendo isso, substituindo os valores, eu vou chegar na mesma resposta que eu encontrei anteriormente para o valor do seno de 15 graus. Aqui é uma outra forma de fazer. Eu posso explorar também, eu poderia calcular também o cosseno através dessa forma, fazendo uma analogia com essa resolução, eu posso encontrar o cosseno de 15 graus como sendo o cosseno de 45 graus menos 30 graus, ou o cosseno de 60 graus menos 45 graus. E também posso calcular a tangente de 15 graus como sendo tangente de 45 graus menos 30 graus e deixo em função dos ângulos conhecidos e aí eu posso encontrar os valores. Fórmulas de multiplicação. Bom, aqui a gente tem algumas fórmulas que são fórmulas para a gente encontrar cosseno de um arco duplo, seno de um arco duplo e tangente de um arco duplo. Então, dadas as funções circulares de um arco A, é possível, mediante a aplicação das fórmulas deduzidas, encontrarmos as funções circulares dos arcos 2A e 3A, chamados respectivamente de arco duplo, arco triplo. Então, como eu falei, são fórmulas para a gente encontrar funções circulares de arcos duplos, triplos, né? Funções circulares de arco 2A, do arco 3A. Então, no caso do arco duplo, a gente faz 2A como sendo A mais A, e para o arco triplo a gente faz 3A como sendo igual a 2A mais A, e assim por diante. Então, fazendo isso, a gente encontra as seguintes fórmulas. Por exemplo, aqui a gente tem, primeiro, para o cosseno, né? Cosseno do arco duplo 2A é igual a cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Como foi falado anteriormente, eu uso cosseno de 2A como sendo cosseno de A mais A. E a fórmula para o cosseno da soma, que a gente também já viu, cosseno de A mais A é igual a cosseno de A vezes o cosseno de A menos seno de A vezes o seno de A. Então, isso vai me dar cosseno de 2A como sendo cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Que é essa primeira fórmula que foi colocada. Eu posso manipular essa fórmula e chegar nessas outras fórmulas que também foram colocadas logo abaixo. Para colocar aqui o cosseno de A mais A, eu usei aquela fórmula para o cosseno da soma de 2A, certo? Então, com isso, eu encontrei essa fórmula para o cosseno do arco duplo, né? Do arco 2A. E para o seno também a gente pode encontrar o seno de 2A, também usando aquela fórmula que a gente já viu. Então, a gente tem seno de 2A, a gente coloca como seno de A mais A, utiliza a fórmula. Seno de A mais A é igual
é igual a seno de A cosseno de A mais seno de A cosseno de A. Então, seno de 2A é igual a 2 seno de A cosseno de A. Que é o que está mostrado aqui no segundo termo, né? Que envolve o seno. Seno de 2A é igual a 2 seno de A vezes o cosseno de A. Ok? Então, é uma outra forma, o seno para o arco duplo, 2A. E para a tangente de 2A, tangente de 2A vai ser igual a 2 tangente de A sobre 1 menos tangente de A ao quadrado, que é válida para todo A, diferente de Kπ sobre 4, com K pertencente aos inteiros. Então, eu também posso utilizar, essas são formas que eu posso utilizar para calcular funções circulares de arco duplo ou arco triplo. Eu vou para o arco triplo quando eu fizer, aqui nas formas anteriores, eu vou calcular o cosseno de 2A mais A ou calcular o seno de 2A mais A. Eu posso encontrar também expressões para o arco triplo. E como exercício envolvendo cálculo de seno de arco duplo, cosseno de arco duplo, tangente também, a gente vai aqui resolver esse problema. E esse problema ele diz que são dados seno de alfa, que é igual a 5 sobre 13, e cosseno de alfa, que é igual a 12 sobre 13, e ele pede para determinar as funções circulares de 2α. Então, as funções circulares de 2α, a gente vai precisar calcular o seno de 2α, cosseno de 2α e a tangente de 2α. Dados seno de alfa e cosseno de alfa. Então, usando, a gente vai usar as formas que a gente viu no quadro passado, quadro anterior. O seno de 2α é igual a 2 seno de alfa vezes o cosseno de alfa, que vai ser igual a 2 vezes o seno de alfa, que vale 5 sobre 13, e o cosseno de alfa, que vale 12 sobre 13. Então, efetuando essa multiplicação, eu vou ficar com 120 sobre 169. 2 vezes 5, 10 vezes 12, e 3 vezes 13 no denominador. Então, calculei o seno de 2α. E o cosseno de 2α vai ser igual ao cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa, que é igual a, o valor para o cosseno é 12 sobre 13 ao quadrado, menos o valor para o seno, que é 5 sobre 13 ao quadrado. Então, eu vou ter 144 sobre 169 menos 25 sobre 169, eu vou ter um resultado de 119 sobre 169. Conservo o denominador e eu vou diminuir o numerador, 144 menos 25, que é igual a 119. Então, também encontrei aqui o valor para o cosseno de 2α. E para a tangente de 2α, a gente pode simplesmente dividir o seno pelo cosseno. Então, tangente de 2α é igual ao seno de 2α dividido pelo cosseno de 2α. Como eu encontrei o valor para o seno de 2α e o cosseno de 2α, eu posso simplesmente dividir os dois termos. Divido o seno pelo cosseno, então, fazendo isso, eu vou ter 120 sobre 169 dividido por 119 sobre 169. Eu posso cancelar o 169 e vou ficar com 120 sobre 119 para a tangente de 2α. Essa é uma das formas de fazer, que é mais simples, mas eu poderia também aplicar a fórmula para a tangente de 2α, aquela fórmula que a gente viu no quadro anterior, que diz que a tangente de 2α é igual a 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente ao quadrado de alfa. Essa fórmula eu também poderia aplicar e calcular o valor para a tangente de 2α. Seria uma outra forma para você fazer e calcular a tangente de 2α. Então, com isso, eu calculei as funções circulares de 2α, seno de 2α, cosseno de 2α e tangente de 2α, em função do seno de alfa e cosseno de alfa. Eu pude colocar
eu pude colocar o seno do arco duplo em função do seno e cosseno do arco, e aí com isso eu fiz o cálculo e pude calcular os valores das funções circulares do arco duplo.